Boa noite. Boa noite. Foi confirmado que a usina de número 4 de Chernobyl, na União Soviética, explodiu. O fato ocorreu às 1h23 da manhã, matando 31 pessoas até agora, tendo 124 pessoas nos hospitais com queimaduras de segundo e terceiro grau. O incidente tem ameaças de risco de contaminação a moléculas afetadas radioativamente. Este composto molecular tem o nome de urânio, possuindo altos riscos à saúde, como perda de apetite, vômitos, enjoos, náuseas, diarreias e dores de cabeça. Como no momento não há nenhum cidadão apresentando sintomas de radioatividade em seus corpos, acreditamos que a exposição do composto urânico na atmosfera não pode ser elevada. A nossa repórter Tereza Leite de Souza está em Chernobyl observando os acontecimentos de perto. Como estão as coisas aí, Tereza? Boa noite, André. Sim, foi resultado de uma falha humana no dia de hoje, 26 de abril. O vento levou o material radioativo para o oeste e norte de Pripyat. Estão culpando Vladimir Lenin, o dono da fábrica, que pediu para fazer um desligamento de rotina. Os técnicos da usina realizaram o teste no reator de número 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda de energia, e resultou na explosão do reator. Os bombeiros já estão no local, mas como o trabalho deles não foi suficiente, começaram a atacar outros materiais, como areia, boro, para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Muitas famílias perderam entes queridos. Agora vamos entrevistar um pai que perdeu seu filho. Quantos anos ele tinha? 21. Por que você acha que a usina explodiu? Porque o Vladimir não deu devida atenção pro reator. Obrigada, viu? Infelizmente, devido a essa catástrofe, o prefeito da cidade de Chernobyl se pronunciou, defendendo Vladimir, dizendo que ele não tem culpa da usina ter explodido e também defendendo que foi um acontecimento acidental. Acabei de receber notícias e que a explosão ocorreu devido ao calor extremo gerado pela fissão, pois o núcleo do reator precisa se manter resfriado a qualquer custo, e isso é de devida importância no que opera a 500 graus, que é extremamente alto em comparação com outros reatores. Nesses são usados gás, ar, metal líquido e sal, e o de Chernobyl usava água comum. Havia uma espantosa ausência de duas barreiras de contenção mais essenciais no reator. Isso é uma missão flagrante que jamais deveria ter sido contemplada e muito menos projetada, aprovada e construída. Hoje é o primeiro dia após o acidente e estaremos comentando durante 5 dias e estaremos estudando um cidadão chamado Korolyov e mostraremos como o corpo dele estará reagindo à radiação. Ele agora está com uma leve queimadura no rosto, mas provavelmente perceberemos melhor a evolução dele. Exatamente, André. Agora vamos ver como estão as coisas lá em Chernobyl? Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Agnes. Pelo nível de radiação, as pessoas que foram afetadas pelo acidente não apresentam sintomas graves, somente náuseas, diarreia, dores de cabeça, e a maioria dos trabalhadores presentes morreram. Eu estou aqui com uma das cientistas que estava presente no local e foi uma das sobreviventes. Senhorita Helena, poderia falar se a energia é limpa? Sim, as usinas nucleares não emitem gases de efeito estufa que, em contato com a atmosfera, causam mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. Algo que vem sendo sentido cada vez mais e trazendo mais complicações para plantas, animais e, claro, para o humano. E é confiável? Sim, porque é capaz de gerar energia suficiente para grandes demandas, independentemente do clima, seja ele frio ou calor extremo. Inclusive, as usinas nucleares quase nunca pararam de gerar eletricidade 24 horas por dia, parando apenas uma vez a cada 18 ou 24 meses para serem reabastecidas. As usinas também são econômicas? Sim, porque 10 gramas de urânio, matéria usada para a geração de energia, são suficientes para produzir a mesma quantidade de energia de 700 kg de petróleo e 1.200 kg de carvão. E a radiação afetou alguma coisa? Não, as florestas estão intactas, nenhuma casa desmoronou, nenhuma nuvem escura cobriu o céu. Então tá bom, senhorita Helena. Obrigada pela colaboração. Agora volto a palavra para a Agnes. Uma boa tarde. Obrigada, Tereza. Essas foram as informações de hoje. Voltaremos com mais informações amanhã. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!
Boa tarde. Estaremos de volta com o jornal URSS. Conseguimos ontem um áudio de chamada para o Corpo de Bombeiros, então vamos passar para vocês verem o que aconteceu na usina. Алло, Иванка? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша. Bom, como vocês podem ver, foi algo desesperador. Antonelli Stapulvink, o engenheiro-chefe responsável pelas usinas 3 e 4, por ser tão arrogante, não acreditou que o núcleo explodiu, por segundo ele, era algo impossível de ocorrer. Hoje o governo teve a percepção de que a radiação foi de um nível altíssimo e está evacuando os cidadãos, sendo que um deles estão se negando a sair, pois ainda acreditam que a cidade de Pripyat é a cidade da esperança. O governo está aconselhando que os cidadãos não consumam leite, pois a grama é a fonte de alimento das vacas e foi contaminado com a radiação. Os países estão sendo afetados por radiação, causando um maior número de câncer. Bom, agora vamos ver como está o Korolev. Ele não está bem, ele está com muito inchaço e queimaduras pelo corpo todo. Há dores intensas e estão precisando de doses de morfina para a dor ser amenizada. Bom, o jornal URSS é isso e está encerrado. Boa noite a todos! Boa noite! Muitas pessoas da cidade de Pripyat, estima-se que foram mais de 100 mil pessoas, estão se voluntariando para ajudar na limpeza do teto da usina. Mas as pessoas só podem ficar por lá em volta de 40 a 50 minutos por conta da radiação. Já foram usados robôs para a extração do grafite no teto da usina, mas eles pararam ou pela radiação ter afetado o motor ou por eles terem ficado presos na área com grafite. Também foi descoberto uma massa negra, mas não se sabe o que é ainda. Mas aparentemente é algo que é muito mais radioativo do que a explosão e se parece com uma lava criada no núcleo de um reator nuclear. Vamos estar mostrando-os trabalhando, mas com muito cuidado, pois os helicópteros não funcionam por razão da radiação. As equipes de liquidadores estavam compostas principalmente por bombeiros, cientistas e especialistas da indústria nuclear, tropas terrestres e aéreas prontas para a guerra atômica, engenheiros de minas, geólogos e mineradores de urânio pela sua ampla experiência na manipulação de substâncias. É necessário supor que essas pessoas ignoravam os perigos de um reator nuclear destripado, cujos conteúdos você vê brilhar na sua frente de um buraco aos seus olhos. Os liquidadores sabiam o que tinham perante a si e, apesar disso, realizaram seu trabalho com enorme valor e responsabilidade. Centenas, milhares deles, de maneira heróica. Os bombeiros que se alternavam entre vômitos e diarreias radiológicas para subir aos micotelhados de Chernobyl para apagar dali os incêndios. Ninguém era proibido de ir embora se não quisesse continuar ali, mas quase ninguém o fez. Ao contrário, muitos chegaram como voluntários de toda a União Soviética, especialmente muitos estudantes e pós-graduados das faculdades de Física e Engenharia Nuclear. Os liquidadores não fizeram pelo dinheiro, nem pela fama, que foi praticamente inexistente. Fizeram por responsabilidade e pela humanidade. As pessoas que estavam mal estão muito piores, pois a radiação está afetando até o corpo de algumas pessoas, como a cabeça crescendo, perdendo os membros, olhos caindo, deformidade mental ou física. Estão levando esses liquidadores para o hospital especializado em radiação e estão restringindo a área. Agora, vamos ver novamente o estado de Korolev. É possível ver que ele está cada vez piorando, com seus machucados completamente crescidos e com sua pele caindo. Esse é o jornal de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje não é um dia muito bom para os cidadãos de Pripyat e nem para nós, pois mais de 6 mil pessoas que estavam em hospitais ou até mesmo em casa morreram hoje. As pessoas que estão vivas estão sendo realmente fortes, mas já sabemos o destino delas. Foram 134 que sofreram síndrome aguda de radiação e elas morreram imediatamente no dia da explosão. Exatamente, André.
e viemos com mais atualizações da massa encontrada. Foi dada o nome de pé de elefante. É muito difícil de estudar ela, pois por ser uma massa quente e radiativa, contém cório, nome que por possuir aparência enrugada, o que remonta um pé de elefante e pode se encontrar na sala 217 do reator de número 4. Temos essa foto que mostraremos a vocês. À vista, o que se vê na foto parece uma espécie de cogumelo mutante gigante que brotou no chão de uma fábrica com uma pessoa se mexendo próximo a ele. No entanto, essa grande massa se trata simplesmente de um dos, se não, os maiores perigos de Chernobyl, o córion, que é uma das substâncias mais tóxicas já criadas. Surgida após o derretimento do reator de número 4 da usina de Chernobyl. Ela fluiu pelo local como se fosse uma espécie de lava venenosa. Logo, a massa cinza se depositou na esquina de um corredor de distribuição de vapor, ganhando o apelido de pé de elefante. Em primeiro momento, jogaram sobre o buraco de milhões de litros de água e nitrogênio líquido com o propósito de manter frio e proteger o reator. A Teresa, que está no local, vai explicar como acontece com as piscinas. Então, Teresa. As piscinas de segurança, conhecidas como piscinas de bolhas, achavam-se em 2 níveis inferiores. E sua função era conter a água no caso de ser preciso esfriar emergencialmente o reator. Elas também serviam para condensar o vapor e reproduzir a pressão no caso de se estourasse algum cano no circuito primário, daí o seu nome. Junto ao terceiro nível, que atuava um condutor imediatamente abaixo do reator. Assim, em caso de ruptura de alguma canalização, o vapor circularia por esse nível de condução através de um manto d'água, que reproduziria sua periculosidade. Depois da aniquilação dessas piscinas, estavam cheias e transbordando de água procedente dos canos arrebentados do circuito primário e da água utilizada pelos bombeiros para apagar o incêndio, e pela frustrada tentativa de manter frio o reator. E sobre elas encontrava-se o reator aberto, fundindo-se lentamente em forma de lava de cúrio a 1660 graus Celsius. A qualquer momento podia-se começar a cair grandes gotas dessas lavas poderosamente radioativa, ou até o conjunto completo, provocando assim uma ou várias explosões de vapor. Projetariam a atmosfera centenas de toneladas de cúrio. Isso teria multiplicado em grande escala a contaminação provocada pelo acidente, destruindo o lugar e afetando gravemente toda a Europa. Além disso, a mistura de água e cúrio radioativos escaparia e se infiltraria no subsolo, contaminando as águas subterrâneas e pondo em grave risco o abastecimento da cidade de Kiev, com 2,5 milhões de habitantes. É isso, Agnes. Obrigada. Boa noite! Boa noite. Hoje de manhã perceberam que precisariam esvaziar as piscinas de segurança, pois como dissemos ontem, para não contaminar a água, teriam que esvaziar as piscinas. Agora passaremos a palavra para a Teresa, que está no local. Olá, boa noite. Exatamente, foi tomada a decisão de esvaziar as piscinas de maneira controlada. Em condições normais, isso seria uma tarefa fácil. Bastava abrir as exclusões mediante a uma simples ordem ao computador Scala, que administrava a central e a água fluiria com segurança ao reservatório exterior. No entanto, como sistemas de controle destruídos, a única maneira de fazê-lo agora era atuando manualmente as válvulas. O problema é que as válvulas estavam sobre a água dentro das piscinas, perto do fundo, cheio de escombros altamente radioativos, que faziam brilhar suavemente com uma cor azul pela radiação de Cherokov.
logo abaixo do reator, que se fundia, emitindo um sinistro brilho vermelho. Então, teriam que submergir na água oleosa e de suave brilho azul, como estava um monstro radioativo por cima de suas testas, para abrir as válvulas à mão. Uma operação difícil e perigosa, até em circunstâncias normais. Essa era uma viagem só de ida. Ao que parece, a decisão de quem o faria tomou-se de maneira muito simples, como aquela velha frase ao longo da história da humanidade sempre foi suficiente para os heróis. Eu irei. 3 homens que foram. Os 2 primeiros se ofereceram como voluntários foram Alexei e Valery. Os 2 eram engenheiros nucleares. Os 2 compreendiam que estavam se dispondo a caminhar para a morte. Enquanto vestiam suas roupas de mergulho sentados num banco, observaram que precisariam de um ajudante para segurar a lâmpada subaquática desde a borda das piscinas, enquanto eles fossem trabalhar nas profundidades. Um jovem rapaz, trabalhador da central, sem família, chamado Boris Baranovski, se levantou e disse que iria com eles. Os heróis Alexei e Valery submergiram-se às piscinas de bolhas do nível menos 0,5, com uma radioatividade tão sólida que se podia sentir enquanto seu camarada Boris Baranovski lhe segurava a lâmpada subaquática. De repente, as eclusas começaram a se abrir e 1 milhão de metros cúbicos de água radioativa começou a jorrar para um reservatório seguro preparado para tal efeito. Eles conseguiram. Agora eu vou falar com um deles. Sr. Boris, o que foi mais difícil para vocês? Foi difícil para mim e eles enxergarem, pois a lâmpada que eu estava segurando falhou. Eu acho que foi devido à radiação. Mas a luz emitida pela água não deixou o fundo muito escuro. Obrigada, Sr. Boris. Desculpa atrapalhar o senhor. Então foi isso, Agnes. Uma boa noite. O acontecimento foi um marco muito grande na história do mundo e provavelmente dos russos, principalmente daqueles que sobreviveram da cidade de Pripyat, que não vão esquecer tão cedo tudo o que ocorreu. Ficamos por aqui, uma boa noite e tchau. Esse foi o jornal União Soviética. Boa noite. O jornal União Soviética. Boa noite. Pode ser, vai. Deixa Tô só tendo uma visão pixelada do meu cu. Vai. Vai. 1, 2, já. Agora vamos entrevistar um pai que perdeu seu filho. Vai. Pera aí, deixa eu passar o caminho. Agora vamos entrevistar um pai de família, um pai que perdeu seu filho. Agora vamos entrevistar um pai que perdeu seu filho, que trabalhava na usina. Ó, o que aconteceu? Ai, isso Porra! pergunta na cabeça. Pode ir? Agora vamos entrevistar um pai de família. Já. Agora vamos entrevistar um pai que perdeu seu filho, trabalhava na usina, está sem braço. Oi, o que aconteceu? Ele tinha só 21 anos. Não tem nexo, só pergunta. Agora vamos entrevistar um pai que perdeu seu querido filho nessa explosão. Que foi? O que aconteceu? Não! Os liquidadores não precisam. Boa noite. Boa noite. Oxi. Salva essa televisão. As equipes de liquidificadores estão... Liquidadores, cara! Salva aí, salva. Hoje é o primeiro dia. Puta que pariu! Salve, meu Deus. Não é possível
no celular, conversando com o André enquanto a gente grava. É isso aí. É isso que dá. Eu tô sentada aqui, agora o André não pode me irritar, porque eu tô sentada. Que é isso, Tereza? Meu Deus do céu. Larissa. Larissa, Oi, mãe. Larissa. Larissa, E a radiação afetou alguma coisa? Não. As florestas estão intactas, as casas... O que você errou? Você errou? Não. Clima, seja ele frio ou calor extremos. Inclusive as usinas nucleares quase nunca pararam de gerar eletricidade 24 horas por dia, parando apenas... Ai, esse carro, que ódio! Tava dando certo o carro do ovo passando aqui, mano. Gás. É, do gás. Gás agora jogar. O especialista no que faz. Aproveite para comprar o seu gás agora. Ligue 3879-2041. Eu vou repetir. 3879-2041. Ligue e peça o seu gás agora. Está sem dinheiro? Pague no cartão. Ultra Gás é jogar. Ah, irmã da Tereza, pilantra. Ela tem um estojo com um negócio do Palmeiras, primeiramente. Segundamente, ela queria que a mãe da Tereza viesse buscar ela, sabe por quê? Porque tava com estojo. Ela é muito louca, cara.